A Ana Lobato talvez seja um dos casos que a gente tem de, assim, que mais me dá reafirmação do propósito de ser ortodontista, tá? Ela é uma paciente que me deu um depoimento lindo, ela está indo agora, está refinando o caso, mas ela está tão satisfeita, e é daqueles casos em que a gente promove uma transformação, assim, que vai além do sorriso, né? E no depoimento dela, ela disse que ela é tão forte isso, que ela disse que para mim marcou tanto, que ela, na festa de 15 anos dela, ela não tem uma foto sorrindo. Então, eu acho isso muito forte, quando uma pessoa diz que ela olha e ela vai rever as fotos do momento tão importante, ela não tem nenhuma foto que ela esteja sorrindo. E ela não tinha o hábito de sorrir. Então, é uma paciente que chegou no consultório já muito desacreditada. Ela falava assim: olha, tá, eu sei que meu caso dizem que é cirurgia, eu não quero fazer, eu estou vindo aqui mais para ouvir mais uma opinião, mas ela chegou já desacreditada, tá? E ela tinha essa condição, tá? De uma classe 3, né? Dentária, com diastemas importantes e com compensações dentárias também. Olha a inclinação desses incisivos superiores, né? E aí, o que foi planejado num primeiro momento e foi conversado nessa consulta, no consultório, né? Que eu ia ter que utilizar para esse, vamos voltar aqui, para essa correção aqui de classe 3, que não era pouca coisa. Então, vamos esquecer os diastemas na região anterior, vamos focar na região posterior. Independentemente desses diastemas que ela tem, na região posterior ela é uma baita classe 3, né? E dos dois lados, né? Os outros dois eram um lado, então esse daqui era uma baita classe 3 dos dois lados. Então, eu falei assim, poxa, olha, para esse nível de classe 3 que a gente tem, eu vou ter que apoiar aí fazer o uso do mini implante aí para a gente poder levar esse último dente, penúltimo dente, expliquei para ela, né, o movimento pretendido. E aí, num primeiro momento, e essa é uma paciente que sempre teve muito medo de dentista, tá? Porque eu acho que sempre o dentista dela, ela tinha uma condição dentária tão que ela não gostava e que causava aversão até ela ir ao dentista. E aí ela suava, só no escaneamento ela já suava, ela tinha sudorese, e ela falou assim, me desculpa, mas eu estou muito ansiosa e tudo mais. E aí eu expliquei, eu falei assim, poxa, mas a chance de você fugir da cirurgia é a gente fazer a utilização do mini implante. E convenci ela assim, vamos trocar uma cirurgia por um mini implante? Ok, você está saindo no lucro, você está ganhando, a gente está conseguindo propor um tratamento muito mais tranquilo. Ela falou, não, tudo bem, vamos fazer então a colocação do mini implante, mas existe o Dr. Google, que depois, quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela foi ver é o que é um mini implante. Foi lá pesquisar, viu o vídeo, e ela me ligou na sequência e falou assim, olha, sabe, aquilo que eu tinha concordado, eu não vou conseguir fazer, eu me conheço, não vou conseguir fazer. E aí ela já tinha criado toda uma expectativa em relação ao tratamento, e eu tive que modificar aquele planejamento inicial que eu tinha feito. Então eu pensei assim, nossa, eu vou ter que fazer isso aqui sem mini implante. E aí sim, foi o planejamento feito, tá? E do mesmo modo, vocês vão ver que o planejamento não podia ter mini implante, eu fiquei com medo de fazer IPR. Por quê? Porque se ela tem algum ataque de aflição, alguma coisa assim, e eu estou fazendo no meio de um procedimento de IPR, a gente pode ter algum acidente grave. Então, é um caso que eu sabia que eu precisaria refinar algumas vezes e era um caso mais desafiador. Mas eu falei, vamos ver o que a gente ganha, né? Vamos tirar você dessa cirurgia, porque eu sabia que, no mínimo, na região anterior, com o fechamento daqueles diastemas, eu ia conseguir dar uma guia anterior para ela. E aí, a gente vai ter também uma outra questão, deixa eu ver se aqui mais à frente eu consigo, com a foto fica mais fácil vocês entenderem aqui com o esquema do CleanCheck. Ela é uma paciente em que eu
eu queria dar um ganho estético logo de cara, porque se eu preciso tanto do uso do elástico, eu não posso falhar com o uso do elástico. Ela não pode nem pensar em não usar o elástico. Eu não vou ter sucesso com esse caso. E aí eu tinha que dar uma motivação. Toda vez que a gente quer dar uma motivação para o paciente no uso do elástico, a gente vai recorrer ao que a gente chama de começo estético. E eu não sei se vocês já estão familiarizados com esse conceito de começo estético, que é promover um ganho na região mais estética, na região anterior, parar a movimentação nessa região anterior e continuar a distalização sequencial na região posterior. Então, qual é a distalização clássica? É a gente utilizar todos os dentes anteriores como unidade de ancoragem para potencializar a distalização do último, depois do penúltimo dente. Então, a gente não mexe em nada na região anterior. Nesse caso, eu quero promover uma certa melhora. Mas, se eu fosse fechar esses diastemas, como é que seria a mecânica de fechamento desses diastemas? Eu teria que retrair esses incisivos, né? Então, eu ia fechar a partir da retração desses incisivos. Se eu estou retraindo os incisivos, eu tenho o meu alinhador, e vamos pensar agora numa vista oclusal, vamos imaginar que a gente está olhando aquele alinhador numa oclusal superior e inferior. Se eu estou retraindo, o comprimento do alinhador, o perímetro do arco, ele vai estar diminuindo, né? Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Se eu estou associando, ao mesmo tempo em que eu estou fechando esses diastemas, eu estou distalizando, iniciando minha distalização sequencial, vamos agora imaginar o comprimento do alinhador numa situação de distalização sequencial. Eu vou levar os últimos molares mais para distal. Eu estarei aumentando o perímetro desse arco, concorda? O comprimento do alinhador, ele vai aumentar, como se estivesse alongando esse alinhador. Se eu fizer um começo estético de uma maneira tradicional, num caso de distalização, em que eu tenho fechamento de espaço na região anterior com retração dos incisivos, eu vou ter algo que está encurtando e depois algo que está alongando. No final, essa soma pode ficar zero, concorda? Não exatamente zero, mas eu vou ter dois movimentos que são contrários. Eu não vou ter efetividade nem na distalização, nem no fechamento de espaço. Eu vou patinar, porque imagina que se numa conta eu somasse exatamente zero. O que eu diminuí de perímetro, eu aumentei lá atrás. A soma dá zero, eu não potencializo, eu fico com os dois movimentos capengas. Então, como é que eu vou fazer uma solicitação de começo estético num caso em que eu tenho diastema na região anterior? Eu vou voltar aqui, porque a cola estava aqui. Eu vou começar a movimentação nos incisivos do estágio 1 ao 6, e a minha instrução ficou faltando aqui, movimente somente os incisivos superiores e inferiores no estágio de 1 a 6. Pare a movimentação no estágio 6, e a partir do 7 é que começa a distalização sequencial, tá? Então, e esse fechamento de espaço vai ser um fechamento de espaço na direção da linha média. Então, eu vou fazer uma transferência de espaços para mesial dos caninos. Então, eu vou resolver uma questão crítica de estética anterior. Então, deixa eu colocar aqui. Olha como é que eu vou fechar esses espaços trazendo esses dentes para a linha média. Eu não vou ter o alinhamento perfeito, porque eu só tenho 6 estágios. Eu quero só fechar esse diastema, para depois eu terminar esse alinhamento a partir do momento em que eu começar a fazer o estágio de distalização sequencial, eu começar a retrair os incisivos em conjunto com os caninos. Na vista lateral, vai ficar mais fácil vocês entenderem isso. Então, vamos lá. Ó, estágio 1, aqui está no 0. Antes de eu dar o play, repare que do estágio 1 ao 6, eu só tenho movimentação aqui. Aqui vai parar e vai começar a distalização sequencial no arco inferior. Então, ó, estágio 6, e aí agora, depois do estágio 6, aqui está parado e eu começo a fazer a distalização sequencial. Tá? A gente vai ver a mesma coisa do outro lado. Tá? Então, ó, estágio 6. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Ó. Vou parar que vocês vão conseguir ver melhor.
Ó, eu tenho aqui estágio 3, estágio 4, 5, não movimentei nada ainda. Estágio 6, ó, estágio 6. A partir do 7 é que aqui parou, estágio 7 começou a digitalizar aqui, ó. Observa que aqui vai começar no estágio 7. E aqui ficou parado, tá? Mesma coisa do outro lado, estágio 6 parou, depois estágio 7 começa a digitalização sequencial, tá? Isso é super importante para paciente ter um ganho, a gente ter um ganho de uma colaboração aí do uso do elástico, tá? Tá faltando aqui Precision Cut, não sei se vocês repararam, porque nessa época a gente tinha que optar por attachment otimizado ou recorte para gancho. Eu não podia ter, se eu colocasse um attachment, um recorte para gancho aqui, eu perdia o attachment otimizado. Então, eu preferia fazer recorte no alinhador a perder esse attachment otimizado aqui, que era importante para mim. Então, nesses casos, eu priorizava. Hoje em dia, existem attachments otimizados que conseguem coexistir com recorte para gancho, tá? Então, não tenho mais a necessidade de fazer isso. Na vista oclusal, vocês reparam que esse aba de estágio aqui está diferente, não é da versão aprovada. Mas olha, na aba de estágio movimenta primeiro esses aqui, esses anteriores, e depois a gente faz a movimentação dos outros dentes, tá? No arco inferior, aqui fica mais claro, ó, dá para ver. Isso aqui está correto, essa aba. A gente tem os 6 primeiros estágios movimentando só os incisivos. E depois a gente tem o padrão V tradicional de distalização. Tá? E é bastante distalização. Tá? Observa que a gente tem uma distalização aí que vai muito além daqueles 2,5 que a gente estava falando. Tá? E eu não tenho IPR nenhum entre os dentes posteriores, tá? Então, isso significa elástico pra caramba, né? O paciente tem que usar elástico. E aí é como ela tá antes, agora a gente vai refinar, ela já entrou no refinamento, mas essas são as fotos que eu tirei para o refinamento. E olha como é que a gente conseguiu corrigir, faltou um pouquinho, então agora a gente vai para uma etapa de refinamento, faltou um pouquinho de distalização. Não sei se eu coloquei... Ah, tá. Eu não coloquei aqui o refinamento, mas o refinamento são 27 estágios. Vamos distalizar mais um pouquinho para a gente finalizar esse caso, assim, lindamente. Acho que tá faltando ainda um pouquinho, mas o quanto que a gente já ganhou com esse caso, né? E aí aqui a gente vê também toda a transformação, assim, o que ela mudou é completamente diferente. Ela começou a fazer faculdade, ela decidiu que ela ia ser atriz, ela decidiu fazer um outro tipo de faculdade, ela emagreceu, ela ficou muito mais comunicativa, então dá para ver nos olhos, assim, é diferente, é uma transformação que é importante e que eu acho que reafirma o nosso... Eu falei assim, são esses casos que a gente reforça, como é que fala? Os votos de casamento com a profissão, que a gente chega e fala assim, poxa, o que a gente faz é muito transformador, né, na vida das pessoas.